Bom, agora vamos a Apocalipse, capítulo 19, o versículo 9. A bem-aventurança da igreja arrebatada. Então, o Apocalipse 19, versículo 9 diz: E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, observe, nós estamos no capítulo 19, o capítulo 20 será uma sequência do capítulo 19, ok? E no capítulo 19, a ceia das bodas do Cordeiro, tão esperada, porque Jesus Cristo disse, olha, não beberei mais deste fruto da vide, até que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então essa ceia está acontecendo, a igreja já participa dessa ceia, e claro, com corpos incorruptíveis, porque nós vimos claramente, é dito que ela já estava vestida com um linho fino, que são a justiça dos santos, porque o linho fino, ele simboliza o corpo incorruptível que nós receberemos, o corpo santo que nós receberemos, o corpo eterno que nós receberemos. O comentário diz, a bem-aventurança da igreja participante desta bodas do Cordeiro é poder reinar sobre a terra por 1000 anos e depois reinar eternamente com Cristo no novo céu. Então observe mais uma vez, a sequência do capítulo 20, quando fala desses 1000 anos, claramente é uma sequência do capítulo 19, porque nós estamos vendo Jesus nas bodas com a igreja. A partir de agora nós veremos Jesus descendo e a igreja com ele, descendo para lutar na batalha do Armagedon. E o resultado dessa vitória na batalha do Armagedon, nós veremos Jesus e a igreja, já no capítulo 20, assentando-se em tronos para julgar as nações. Isso está bem claro, até pelo estudo das divisões, da arquitetura do Apocalipse. Porque o Apocalipse, eu mostrei para vocês na aula anterior, revejam lá as divisões das seções do Apocalipse, e as seções são sempre divididas pela expressão que o apóstolo João utiliza, traduzido como depois destas coisas. E quando chega no capítulo 19, João usa essa expressão, depois destas coisas, e ele inicia essa revelação sequencial, ou seja, tem essas visões sequenciais do capítulo 19 até o 22. Então, quando os protestantes dizem que o capítulo 20 é simbólico, que ele já está acontecendo, ou seja, que ele está dizendo que Satanás já foi preso, que ele está sendo impedido de agir com as coisas que estão acontecendo no mundo, vai explicar esse crescimento do comunismo. Tente os protestantes explicar esse crescimento do comunismo, e nós sabemos, não tem dúvida, o comunismo chinês, ele vai dominar a economia do mundo em breve. E quando o comunismo chinês dominar a economia do mundo, o que vai acontecer? Ele vai trabalhar pelo ateísmo, porque o comunismo, ele considera como essencial você banir as religiões ou controlar as religiões, principalmente controlar o cristianismo, porque as outras religiões, a China é um país de centenas de deuses, não tem nenhum problema para o comunismo, mas a igreja, que eles chamam de igreja cristã chinesa, que foi uma igreja católica organizada pelo comunismo, por Mao Tse Tung, essa igreja, eles exigem que os bispos sejam ateus. Lá no shintoísmo, um monte de ismo que tem lá na China, não é exigido que eles sejam ateus, eles podem adorar centenas de deuses, mas do que eles chamam de cristianismo, o bispo lá da igreja católica chinesa tem que ser ateu. E vamos lembrar que esse Papa aí, Francisco, ele reconheceu esses bispos ateus como sendo bispo católico, para vocês verem o momento que nós estamos vivendo. Então, o comunismo ele está crescendo, a economia chinesa está crescendo, infelizmente vai dominar o mundo. Eu espero que a igreja seja arrebatada antes, espero que isso só aconteça na grande tribulação. Então não tem argumento, não tem como
o protestante afirmar que esse reino milenar ele é simbólico. Não dá para dizer que Satanás está preso, que ele está impedido, ou que está diminuindo o seu poder. O poder de Satanás está aumentando, está contrariando essa escatologia protestante, que na verdade é uma escatologia da Babilônia apocalíptica, é uma escatologia católica. Eles continuam seguindo essa escatologia. O comentário prossegue. Os cristãos que morrerem durante a grande tribulação se juntarão à igreja arrebatada no início do milênio. Então, como capítulo 19, capítulo 20 são sequenciais, não tem dúvida, a estrutura do texto do Apocalipse mostra isso. O início do Apocalipse, quando Jesus e a igreja se assentam em tronos para julgar, naquele momento, as almas dos que foram mortos durante a grande tribulação, eles ressuscitam. Isso é dito claramente no Apocalipse. Vi as almas daqueles que foram degolados por não adorarem a besta, não aceitarem o sinal na testa nem na mão. Então João viu os mortos da grande tribulação. E então João vê a ressurreição deles. João diz, e viveram. Ou seja, esses de Apocalipse 20, versículo 4, que ressuscitam lá no início do milênio, eles são os mortos da grande tribulação. Esses que estão aqui no capítulo 19, antes de Jesus se manifestar em glória, esses são os cristãos que foram arrebatados antes da grande tribulação. Você olhando pelo capítulo 19, capítulo 20, nós aproveitamos todas as profecias de Ezequiel, Daniel. Aquelas profecias não podem ser jogadas no lixo como os protestantes e os católicos fazem. O comentário prossegue. A bem-aventurança de Israel, convertido no fim da grande tribulação, será reinar em corpos físicos durante o milênio. Ainda que tenham uma vida prolongada, mas Isaías diz que eles serão mortais. Bom, eu vou ler esse texto de Isaías, mas aqui uma explicação para vocês. Bem, tem bem-aventurado aqueles que foram chamados às bodas do Cordeiro, ou seja, a igreja ela tem uma bem-aventurança especial em relação a Israel. A igreja não participa da grande tribulação. E os Israel, claro, participa, serão enganados pelo anticristo, depois conseguirão romper a sua aliança com o anticristo, mas sofrerão uma perseguição que Jesus Cristo disse que é um ódio e uma aflição que nunca nenhum homem sofreu, que nunca aconteceu contra a humanidade, contra povo nenhum vai acontecer contra Israel, tá ok? Então Israel sofre na grande tribulação e durante o milênio será um ponto que nós vamos comentar muito, um pouco mais à frente. A bem-aventurança de Israel, ela é, vamos assim dizer, inferior à da igreja também. Eles serão bem-aventurados porque, como eu disse, eles estarão em corpos que eles viverão mais. Tá bom? O Isaías diz que o israelita de 100 anos, todos os habitantes do milênio de 100 anos, ele vai ter a saúde de um jovem. A vida será prolongada, mas eles estarão nesses corpos físicos. Isaías diz que eles serão mortais. E diz que haverá pecadores nesse período. Claro, se a Bíblia diz que Jesus vai reger as nações com vara de ferro, significa que existirão pecadores no milênio, porque eles estarão nesses corpos. E aí o risco da pessoa se desviar, enquanto a igreja já está em corpos incorruptíveis. Então veja Isaías, no capítulo 65, versículo 20. Esse será um capítulo que nós vamos estudar quando nós falarmos sobre o milênio. Ele está falando sobre o período que Jesus está governando sobre Israel aqui na terra. E ele diz, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Ou seja, um homem que tiver 100 anos, que morrer, ele vai ter a saúde de um jovem. É isso que Isaías está dizendo. Ou seja, a vida será restaurada, podemos dizer, a um período pré-diluviano, quando os homens viviam 969 anos,
365 anos, como Enoque, e também está falando que haverá morte, ok? Então, aqui eles ainda estão em um estado inferior à igreja, porque a igreja já é imortal. A igreja se tornou imortal no arrebatamento antes da grande tribulação, e uma parte que ficou na grande tribulação, que foi morta, ela ressuscita no início do milênio, e também ressuscita, claro, com corpos incorruptíveis, enquanto Israel continua com corpos corruptíveis, ok?